Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vamos prosseguir nossas aulas com revisão de morfossintaxe. Na aula de ontem eu postei uma videoaula de uma outra professora que relembrava os conceitos, o que é morfossintaxe. Análise morfológica, quando você pega uma frase nominal ou uma frase verbal, isto é, uma frase que contém verbo, e você classifica a que classe pertence cada palavra daquela frase nominal ou oração. O que é substantivo, o que é verbo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, artigo e por aí vai. E a análise sintática, você dizia qual função sintática cada um destes termos está exercendo. Sujeito, predicado, núcleo do sujeito, agente da passiva, complemento, nominal, adjunto adnominal e por aí vai. Ao todo são 10 classes gramaticais e são 9 funções sintáticas. Vamos ver com o exemplo das frases que temos aqui atrás. Todas são frases verbais, isto é, são frases que contêm verbos, frases completas. Ao mesmo tempo, análise morfossintática, ou passo a passo, os 5 passos que eu coloquei para vocês na apostila de ontem. Vamos ver também o predicação verbal, objeto direto, objeto indireto e o complemento verbal. Aliás, a predicação verbal, o verbo transitivo direto, indireto e o complemento verbal, propriamente objeto direto, indireto, oração com verbo de ligação e oração com verbo intransitivo. Muito bem. Primeiro, fazer uma observação, o que vem a ser uma frase ou uma oração. A frase ou oração é uma declaração de sentido completo, em que você tem 2 elementos, um sujeito e uma declaração que se faz sobre o sujeito. Essa declaração é chamada de predicado. Exemplo, eu leciono língua portuguesa. Aqui eu tenho uma frase que está transmitindo uma ideia com sentido completo. O sujeito, eu, e a declaração que se faz a respeito do sujeito, leciono a disciplina língua portuguesa. Observe que o predicado começa a partir de um verbo, neste caso um verbo de ação, o verbo lecionar. Então aqui eu tenho uma frase com uma ideia de sentido completo, expressa em sentido completo. Dito isto, vamos agora para os exemplos, começando com: jamais perdoou a um velho amigo seu. Qual é o passo a passo que nós vamos fazer? Primeiro, análise morfológica. O que é substantivo, adjetivo, verbo, pronome, preposição, conjunção, interjeição. Segundo, dividir sujeito e predicado. Terceiro, núcleo do sujeito e os adjuntos, adnominais ou complementos nominais, se for o caso. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é ver os complementos verbais. Se é objeto direto, indireto, se é uma oração que não tem objeto, mas tem predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. E o quinto, o que sobrar pode eventualmente ser um agente da passiva, um aposto ou um vocativo. Se você tiver dúvida sobre o significado destes termos, olhe a apostila que eu postei ontem. Vamos começar. Primeira frase verbal ou a primeira oração é: jamais perdoou a um velho amigo seu. Primeiro vamos fazer aqui a análise morfológica. Deixa eu pegar aqui o meu pincel de cor azul. Aqui, pincel de cor azul. Vamos começar com a análise morfológica. Jamais, advérbio. Vou colocar aqui ADV. Eu vou usar as abreviações para facilitar. Perdoou, verbo, a preposição, um artigo, velho, adjetivo, amigo, substantivo e seu, pronome. Pronto, fizemos aqui a primeira frase, a primeira oração, fizemos a análise morfológica. Agora a análise sintática. Qual é o verbo da oração, melhor dizendo? Qual é o verbo? Exatamente, o verbo está aqui, né? Perdoou. Agora, você faz a pergunta ao verbo para descobrir qual é o sujeito da oração. Quem jamais perdoou a um velho amigo seu? Aí você olha para a terminação verbal. Eu, tu ou ele? Nós, vós ou eles? Ele, né? Então existe um sujeito que está oculto aqui. Vou colocar bem aqui. Há um sujeito implícito. Ele jamais perdoou. Então aqui eu já vou para a segunda parte, que é
distinguir o sujeito, S, do predicado. Então toda esta oração aqui só aparece o predicado. Nós não vamos trabalhar com a classificação de predicado verbal, nominal, verbo nominal. Por enquanto não. Muito bem, jamais perdoou um velho um amigo seu. Vamos agora para os núcleos, os substantivos que estão como núcleos de funções sintáticas. Aqui eu tenho a palavra amigo. Amigo, que é o substantivo, ele é o núcleo de uma função sintática. Então ele está dentro desta porção aqui toda. Vamos descobrir que porção toda é essa. O verbo perdoar. Quem perdoa, perdoa a alguém. É um verbo que exige a presença de uma preposição. Está aqui a preposição. Então trata-se de um verbo transitivo indireto. Há um velho amigo seu, portanto vai ser um objeto indireto. O substantivo é o núcleo do objeto indireto. E aí, se você quiser, você pode classificar as palavras ou os nomes que estão ao redor desse substantivo. Ou seja, o artigo é um adjunto adnominal, porque está junto a um nome. Velho, que é um adjetivo, é um adjunto adnominal, porque está junto ao nome. E seu, que é a preposição, também é um adjunto adnominal, porque está junto do nome. ADN, ADN, ADN. O que é adjunto adnominal? Adjunto, adjunto adnominal. Junto do nome. Junto de qual nome? Do núcleo da função sintática, que é o substantivo. Então aqui eu tenho o sujeito que está oculto. Aqui adjunto adverbial. Deixa eu colocar aqui ADV, repetir, né? ADV. Aqui é um advérbio, né? E aqui é um adjunto adverbial. Muito bem. Então eu tenho um sujeito oculto, ele, ADV, adjunto adverbial, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Aqui o núcleo do objeto indireto é um substantivo e as palavras ao redor do substantivo, com exceção da preposição, é claro, são todos ADN. Ou seja, pronome, numeral, artigo, podem, ligados a um determinado substantivo, podem ser o ADN ligados àquele substantivo, que é este exemplo aqui. Ok? Nós estamos em 7 minutos de vídeo. A partir da segunda oração, nós vamos agora verificar somente predicação verbal e complemento verbal. Ok? Vamos aqui para a segunda frase. Examinei o relógio de pulso. O sujeito da oração, qual é o sujeito da oração? É o verbo examinar. Faço a pergunta ao verbo para descobrir o sujeito da oração. Quem examinou o relógio de pulso? O sujeito é um sujeito que está oculto, ele está implícito, né? No caso é o eu examinei. É uma oração com sujeito implícito, eu examinei. Então aqui eu tenho sujeito e o predicado. Dá para enxergar aí? Deixa eu dividir aqui em cima, só para não deixar a gente perdido. O que é aqui? Sujeito e predicado. Examinei o relógio de pulso. Agora, eu quero descobrir primeiro predicação verbal. Esse verbo examinar, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou é um verbo de ligação? Quem examina, examina algo, alguém ou alguma coisa. Observe que não aparece preposição. É um verbo transitivo direto. Esta é sua predicação verbal. Logo, o seu complemento verbal é um objeto direto. Ok? Agora no terceiro caso, na terceira frase, ela dormiu cedo. Qual é o verbo? O verbo é o verbo dormir. Quem dormiu cedo? Ela. Então eu tenho aqui sujeito, predicado. Observe que o verbo dormir, ele já tem o sentido completo em si mesmo. Então se dormiu é um verbo com sentido completo, um verbo intransitivo. E esse cedo aqui, se ele não é complemento do verbo, ele é o quê? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. E aqui nós fechamos. E por último, para nós terminarmos esta parte, nós estamos esperançosos. Verbo, estamos esperançosos. Quem está esperançoso? Nós. Sujeito, predicado, vou colocar aqui só o pred. Estamos esperançosos. Observe que aqui nós temos um adjetivo que está fazendo referência ao substantivo nós, que é núcleo do sujeito.
Logo, o verbo estar só está ligando estes dois termos. Então tem um verbo de ligação e este adjetivo que está predicando o sujeito é um predicativo do sujeito, um PS. Então aqui você viu de maneira resumida análise morfossintática, os 5 passos, predicação verbal e complemento verbal. Dê uma olhadinha novamente. Se você tiver alguma dúvida, dê uma pausa, analise, volte e faça perguntas se ficar alguma dúvida. Fiquem com Deus, façam a revisão e o exercício e nos vemos na aula de amanhã.